Sejam bem-vindos ao Sistema FINS. É um prazer recebê-los em nossa entidade. Meu nome é Carolina e sou técnica de segurança do trabalho dessa instituição. E peço a atenção de vocês para orientar sobre a segurança desse evento. O edifício FINS é dotado de sistemas de monitoramento de imagens, alarmes de incêndio e detecção de fumaça. Sendo assim, é proibido fumar. Na presença de fumaça, o alarme soará automaticamente. Todos os andares são equipados com extintores de incêndio, hidrantes e mangueiras e botoeira de acionamento manual do alarme. Nossas rotas de fuga são sinalizadas com luminárias de emergência e placas fotoluminescentes na cor verde. Os extintores estão localizados e sinalizados em pontos de fácil acesso. Em caso de princípio de incêndio, eles deverão ser utilizados. Se preciso, peça apoio. Nossos colaboradores são treinados em táticas para atendimento à emergência. Atenção, mantenha calma. Ao ouvir o som do alarme, siga a sinalização e dirija-se com segurança à saída de emergência mais próxima, evitando pânico e acidentes durante o percurso. Não utilize os elevadores, e sim as escadas. Elas são dotadas de porta corta-fogo e corrimão de apoio para a evacuação do edifício de forma segura. Chegando na portaria, vamos nos dirigir ao nosso ponto de encontro, localizado em frente ao Sindifer a 200 metros do edifício FINS. Para isso, a saída do edifício vira à esquerda e caminha até a faixa de pedestre da FDB. Atravesse com cautela e permaneça no ponto de encontro até receber orientações. Se necessário, contate os CIODs através do 90. No Espírito Santo, este órgão integra os serviços de atendimento à emergência. Obrigada pela sua atenção e um ótimo evento. Olá, galera surfindes, tudo bem? Meu nome é Nath e hoje vou falar um pouco sobre compliance com vocês. Eu sei, parece um tema complicado e até assustador. Mas você vai descobrir por que compliance é relevante para todo o sistema. Então, o que é compliance? Compliance significa estar em conformidade, agir de acordo com as leis e normas internas da instituição, incluindo nosso código de ética e conduta. Um programa de compliance é o conjunto de mecanismos que garante o cumprimento dessas regras e visa identificar qualquer desvio ou irregularidade. Mas por que isso é importante? Com a implantação da cultura de compliance, é possível minimizar fraudes e evitar a aplicação de multas e sanções, situações de conflito de interesses e danos à imagem e à reputação da organização. Trabalhar em uma empresa correta, que cumpre com as suas obrigações e se preocupa com a regularidade de suas ações, faz o colaborador se sentir mais seguro e satisfeito na sua jornada. Além disso, a qualidade de vida no trabalho é elevada, melhorando o clima do nosso ambiente organizacional. Assim, se os processos são bem organizados, os colaboradores se sentem valorizados, há muito mais motivação e engajamento para o trabalho no dia a dia. A implantação do compliance garante que os colaboradores e terceiros atuem de forma ética e correta, lembrando que isso deve partir de cada um de nós. Faça a sua parte! Viu como o compliance é maravilhoso? Eu vou nessa, galerinha! E se você tem mais dúvidas sobre o compliance, ligue ou mande uma mensagem pra gente. O telefone é 27 99623 8089. Tchau, galera, seu compliance! Boa tarde, gente. Ó, a Lívia acabou de me falar que quem adivinhar quem tava falando aqui no vídeo ganha mais um bem casado. Brincadeira. Ficou bem legal, né, gente? Bom, pessoal, a gente queria agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que participou dos eventos dessa semana. Foi uma semana sensacional. Pena que está acabando, né? Mas como a unidade de compliance disse pra gente nos e-mails, valeu, né, gente? Valeu pra caramba, foi uma semana ótima pra gente. Que venham mais eventos como esses.
Todo mundo baixou o jogo, todo mundo quis responder muito rápido, vocês levaram muito a sério aquele que começa os jogos no primeiro dia. O negócio foi tão frenético que a gente bugou o servidor do jogo. Então, o Compliance vai avisar pra gente quando estiver disponível novamente, né? Mas aí, por enquanto, como a gente não vai ter aquela premiação que estava todo mundo ansioso, no final a gente vai ter um sorteio aqui, né, Aline? Então, o pessoal fica até o final que vai valer a pena. E aí vamos começar... deixa eu fazer um agradecimento para os nossos parceiros. Parceiros que fizeram nessa semana uma semana ainda mais especial. Foram Ervas Naturais, de produtos de beleza, Espírito Cacau Chocolates, o Senai, o SESI, a Findes e Sorvetes Saborosos. Então, muito obrigada aí aos nossos parceiros que nos ajudaram nessa semana. E aí, para a gente começar agora, eu vou chamar a psicóloga Maria Lúcia Guerri, que vai falar para a gente sobre ética e responsabilidade no ambiente de trabalho. Maria Lúcia, por favor. Muito bom. Estou feliz de estar aqui de novo. Já conheço esse palco. E estar aqui é muito legal. Boa tarde. Boa tarde. Como estamos? Bem. Eu achei minha boca. Vou de novo. Como estamos? Bem. Que delícia. Olha, eu quero agradecer o convite da equipe de Compliance por estar aqui para falar de um tema, para falar de ética, um tema tão importante. Mas antes de começar a falar, não tem como, eu não sei começar de outro jeito. Bora todo mundo de pé, sem nada nas mãos, por favor. Não tem como, não consigo. Vamos formar uma dupla de 2. Pode ser 3, não pode, é 2 mesmo. Não pode ficar ninguém sem dupla, ver se está todo mundo aí com colega. Se alguém tiver sem dupla, vem comigo aqui. Não pode ser dupla de 3, é 2. Todo mundo? Então vem comigo aqui. Não, pode ser 3 nada, bora comigo aqui. Bruno, então eu e Bruno aqui. Muito bem, hoje é diferente, completamente diferente. Então presta atenção. Bora inovar, né? Escolham quem é par, quem é ímpar. Bruno. Muito bem. Presta atenção, ó. Quem escolheu ímpar... Foi par? Foi ímpar. Ímpar. Par. Quem escolheu par vai levar o braço direito lá para cima e o braço esquerdo aqui para baixo. Presta atenção, super diferente. Quem escolheu ímpar vai fazer a mesma coisa. Já sabe o caminho da rosa. Uma salva de palmas. Vamos dar mais atrás. Uma inovação, só que não, né? Mais ou menos. Muito bem. Eu tenho a missão de fechar essa semana. Ele me perguntou, você está sabendo o que está acontecendo? Eu disse, pelas redes sociais, vi as fotos e o vídeo, essa camiseta toda cheia de detalhes aí dos princípios éticos, e uma missão de fechar essa jornada de vocês falando desse tema que é super simples, né? Falar de ética, nada complexo, mas eu trouxe de uma forma muito leve para a gente pensar a gente um pouco aqui, né? Nesse conceito. E ética é um conceito interessante porque ele é meio visceral, né? Está no coração de cada um de nós. Quando a gente vê a palavrinha ética, a gente já entendeu o que é, não precisa explicar muito. Nós somos capazes de ficarmos 1 hora conversando sobre ética e vamos estar nos entendendo muito bem com os nossos interlocutores. Agora, se alguém colocar o microfone na nossa frente e dizer, explica o que é ética, aí a gente gagueja. Verdade ou mentira? E aí vem o textão do Face. A gente vai tentar explicar essa palavrinha de muitas formas, porque não é algo, muitas vezes, que, né, de uma forma só a gente consegue resolver. É uma palavra tão pequena, mas tão complexa no seu conceito. Falar de ética hoje, eu acho de uma forma mais importante ainda nesse Brasil que a gente está vivendo de alguns anos para cá, revelando aí, né, um manto de corrupção. Então, um tema que nunca foi tão debatido. Esse é o lado bom, se a gente puder pensar nesse momento de Brasil que a gente está vivendo, de uns tempos para cá, porque nunca se elevou tanto o patamar da ética. Nós conversamos sobre éticas no barzinho, na família, nas empresas,
Nunca os programas de compliance se tornaram tão fortes e tão importantes para que a gente possa, né, trazer integridade nas relações sociais que a gente estabelece, seja na vida pessoal ou profissional. Então tem um lado positivo de pelo menos a gente colocar a ética no cardápio do dia e poder pensar sobre esse assunto. Acho mais importante ainda, pensando em nós brasileiros, que a gente tem o famoso jeitinho brasileiro. E quando a gente pensa no jeitinho brasileiro, é algo que mais difícil quando a gente põe à luz da ética. O jeitinho brasileiro é fantástico, a gente pensa em criatividade, inovação, o C10, aquele jeito, né, que a gente é capaz de superar obstáculos e trazer resultados muito bacanas, mas à luz da ética não. Porque o jeitinho brasileiro, se a gente refletir sobre ele, ele relativiza demais aquilo que não deve ser relativizado, né? Se você pensar em branco e preto, tem muitas matizes de cinza, né? Muita contextualização, mas é só hoje, só dessa vez, mas é assim mesmo, tudo bem, mas também não é tão grave, também isso não tem tanta importância. E nessa medida a gente acaba tendo um desafio maior, né, para lidar um pouco com essa cultura, que não pertence a todos os brasileiros, sem dúvida nenhuma, mas está um pouco no nosso DNA. E é algo que a gente vai ver, né, ao longo da nossa conversa aqui, como é importante a gente estar, no mínimo, atento, né, a isso. E aí, se a gente tirar, então, vamos tirar um pouco o véu dessa palavra ética. Eu digo que se entregar o microfone, a gente vai gaguejar para explicar. Eu gosto muito quando a gente fala, né, traduz ética dessa forma, né, ela vem do grego, chama ethos, e ela significa um abrigo protetor. Olha que delícia pensar nisso, né? E é mesmo, né? Os princípios éticos são um abrigo protetor. Nos protegem, porque sob esse abrigo há muita transparência, dignidade, né? Os princípios éticos acontecem, há muita harmonia, transparência. A gente pode ser quem a gente é, porque a gente tem algo além, maior que isso, né? Nos lembrando do que a gente precisa fazer de verdade. Quando a gente traduz um pouco mais da ética, se a gente passar um traço só com tantas formas de interpretar, é um conjunto de valores e princípios que guiam a nossa vida. Ponto. E esse conjunto de valores e princípios vem muito da nossa infância, a gente vem construindo isso, e chega um ponto quando o pilar é muito forte, ele é tão forte na gente que tem a ver com a nossa personalidade. Se a gente tirar isso fora, vai a gente junto, assim, né? Traduz quem a gente é. E alguns princípios, né, que traduzem valores e princípios de ética, está aí, vocês trabalharam, tenho certeza, ao longo da semana, mas tem alguns aqui, né? Quando a gente fala em compaixão, quando a gente fala em humildade, em transparência, empatia, em temperança, em humildade, em respeito. Né? Cada um deles isso é interessante, né? São valores e princípios verdadeiramente humanos, a ética é genuinamente humana, e eles definem, guiam a forma como a gente vive a nossa vida, né? Seja no trabalho ou na nossa vida pessoal. E é interessante quando esses pilares estão muito fortes dentro da gente, porque realmente eles vão dar o tom de como nós vamos nos relacionar. E eu quero trazer um pouco a honestidade aqui de um fato acontecido. Eu gosto muito dessa história, porque mostra, assim, cara, como a ética, no final das contas, ela é muito individual. Né? Nós somos chamados muito a tomar decisões a partir desse pilar. Né? E essa história aconteceu, para a gente trazer um pouco à luz a honestidade, é uma corrida na Espanha chamada Maratona do Rei. Não sei se vocês já ouviram essa história. Né? É um corredor queniano, já estava ganhando, como todos os quenianos, né? Normalmente estão nos primeiros lugares, já estava para ganhar a corrida. E ele já era um vencedor, né? Já ganhado a medalha de ouro em Londres, então um atleta de altíssima performance. Só que a hora que ele está chegando, por alguma razão, que nem ele soube explicar, ele se distraiu e entendeu que já estava no final da corrida. E que ele já começou a diminuir um pouco as passadas, porque já estava chegando ao final, mas não estava. E aí um corredor espanhol jovem, 24 anos atrás, era o segundo colocado, percebeu que ele tinha se confundido e começou a avisar ele, continua, não acabou, mas o queniano não entendia o que ele estava dizendo. Aí ele segurou, foi apontando e segurou no calção dele atrás e levou ele até a chegada. E quem ganhou foi o queniano, ele em segundo lugar. Né? A hora que subiu no pódio, eu pensava, né, que isso era muito Brasil, mas não, isso é mundo. Um repórter encosta nele e diz, por que você fez isso? Ele disse, fiz o quê? Por que você deixou o queniano ganhar? Ele disse, eu não deixei, ele iria ganhar. Ele disse, não, tudo bem, ia ganhar, mas ele se distraiu. Se você acelerasse um pouco, você ganhava. Ele disse, mas como é que eu podia fazer isso? Como é que eu ia ganhar de forma ilícita? Como é que eu ia fazer isso sabendo que eu não era o melhor, né, na corrida, que ele teria o primeiro lugar?
E aí um repórter insistindo na pergunta, assim, não compreendendo a resposta, e ele não compreendendo a pergunta, ele disse, não, mas tudo bem, eu entendi, mas isso aqui é uma competição. Né? De algum jeito, ele se distraiu e o lugar era seu. Ele disse, aí ele pegou a instância mais alta da ética. Ele disse, como é que eu chegaria em casa e contaria isso para minha mãe? Diz o Cortella que a instância mais alta da ética é a mãe. Se nós não pudermos contar para nossa mãe, a coisa é feia. Então, né, não devíamos nem ter feito, porque é alguma coisa que não deveria. Como é que eu conto isso para minha mãe? E bacana que eu fui assistir depois as reportagens sobre ele, sobre esse atleta espanhol, e ele diz assim que, com as redes sociais, ele teve uma enxurrada de pessoas parabenizando ele por essa atitude. Né? Então, que delícia ver que atitudes éticas, ainda nesse mundo, são parabenizadas. Né? E a gente fica emocionado de ver que as pessoas fazem o certo. Porque a ética tem isso, né? A gente faz o que é certo, não o que é mais fácil, mas aquilo que realmente, né, é o correto de fazer. Então, entre os princípios éticos, está aí uma história bacana da honestidade. Seguindo, para a gente compreender um pouco melhor a ética, está ali, né? É desenvolvida, isso é muito legal, é desenvolvida pela educação. Nós não nascemos éticos, não nascemos, né? A gente vai desenvolvendo, e pela educação a gente vai percebendo o que é certo e errado, vamos reconhecendo o limite do outro. A ética fala muito de convivência, né? Se pensar em termos de trabalho, como é que nós convivemos de uma forma harmoniosa com o outro, como é que a gente consegue entender o limite do outro, até onde vão meus direitos e deveres, né? Até onde o que eu faço, eu estou criando mais pontes ou paredes ou muros, né? Dificultando mais a relação. E aí é dito também que a ética é a arte da convivência, conviver bem com as pessoas. Né? Não tem como falar em ética e não falar em espírito de equipe, não tem como falar em ética e não falar como é que nós convivemos no nosso dia a dia. Alguns filósofos mais antigos dizem que tudo que você não puder explicar como fez, não faça. Tudo que você não puder dizer por que você fez aquilo, e esse explicar, né, tudo que você não puder explicar de forma lícita. Eu não vou conseguir justificar o que eu fiz, não faça. E tem uma história bonita. Um pai foi com 2 filhos ao cinema, um moleque de 16 e um de 11. Ao chegar na bilheteria, ele viu uma placa dizendo, menores de 10 pagam meia. Ele se aproximou e disse, eu quero 3 inteiras. O bilheteiro olhou e disse, quantos anos tem outro moleque, o menor aqui? Ele disse, 11. Ele falou, se você não tivesse me dito, eu não tinha percebido a diferença. Você pagaria meia, eu não tinha percebido. E ele respondeu ao bilheteiro, você não, mas meus filhos sim. Acho bonita essa história, porque isso é uma responsabilidade ética que nós temos como cidadão, como pais, como colegas. Né? Assim, como é que eu explico para os meus filhos, olha que interessante isso, quem é pai e mãe nessa sala, como é que eu explico para o meu filho que, quando ele tiver alguma coisa que não for boa para ele pode mentir? Né? Ele pode dar um jeito, ele pode dar um ele pode dar um jeitinho brasileiro quando não lhe convier alguma coisa, né, na vida. Então, não, você podia não saber, mas meus filhos sabem o exemplo, né, que eu quero passar. Então, a ética é muito um dia a dia, né, traduz as decisões que a gente toma na nossa vida. Um pouco mais, quando a gente volta para a empresa, ela é um dos pilares, como vocês viveram nessa jornada dessa semana, é um dos pilares que guiam, né, o nosso dia a dia, guiam as relações dos colaboradores, e o bacana é que esse pilar ético na empresa ele vai chancelar mesmo todos aqueles comportamentos positivos, ele vai dar esse tom. E hoje, né, quem faz isso são os programas de compliance que vocês têm aqui há um ano, né, Aline, já instituído. E eu gosto, o programa de compliance, é muito chique essa palavra, hoje, né, a gente usava há muitos anos atrás de outra forma, hoje está mais chique, mas ele quer dizer isso, né, é um manto de ética dentro da empresa. Né? E é importante, porque uma jornada de compliance, por que tem que lembrar de uma coisa que já tem há um ano, que a gente já conhece, porque a gente precisa lembrar de lembrar. É bacana trazer isso, é bacana refletir. Dizem que ética, ninguém gosta muito de ler sobre ética ou ouvir sobre ética, porque a ética nos leva a refletir. A ética nos coloca, né, na posição de diretor, sentado ali no filme, para pensar sobre as nossas escolhas, as nossas decisões. Né? Mas falar num programa de compliance, além dele, na verdade, normatizar, parametrizar as relações para ser as mais positivas, mais éticas, com maiores virtudes possíveis, eu entendo que um programa de compliance ele cria um canal de comunicação de mão dupla muito importante, que até o filme diz, né, a qualquer momento a gente pode intervir em algo que saiu fora para a gente poder corrigir. Porque a ética, na verdade, ela é muito orgânica.
Né? Não é um grupo, assim, uma lista de coisas, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Né? Ela está ali na vida da gente o tempo inteiro. E eu gostaria de contar uma história para vocês que eu vivi em São Paulo, eu sou de São Paulo, e há 15 anos atrás, como a gente não falava em programa de compliance, a gente falava em código de ética nas empresas. E uma história bonita, marcou muito minha vida, faz mais de 16 anos, mas eu sempre lembro dessa história. Eu fazia consultoria a uma empresa em São Paulo, e nós tínhamos implantado o código de ética. E, dentro desse código de ética, tinha os valores da empresa. Porque, há muitos anos atrás, 16 anos atrás, falava-se não tanto em princípios éticos, mas nos valores, né, que eram o que ditava a forma ética de nós nos relacionarmos. E é muito interessante quando o compliance, os valores são apresentados, diz assim, olha, é assim que as regras do jogo rolam aqui. Né, um programa de compliance de nós nos relacionamos a partir, né, desses preceitos. E os valores estavam ali instituídos, um deles chamava-se ética e honestidade. Eu dava um programa de desenvolvimento de líderes, e eu tinha um líder que gostava muito dele, muito participativo nos treinamentos, sempre falando. Ele entra num dia calado, completamente calado. Não falou nada, não participou, entrou no meu radar. Quando terminou o treinamento, quando chegou o coffee break, eu chamei ele. Falei, escuta, o que está acontecendo? Você é tão participativo, está o tempo inteiro muito crítico, colocava as opiniões, muito. Você está calado. A sensação que eu tenho é que você está triste. E disse, pois você acertou nessa sensação, Maria Lúcia, eu estou triste e magoado, e profundamente magoado com a empresa. Eu disse, cara, como assim? Disse, inclusive, eu estou pedindo demissão da empresa. 10 anos de empresa. Eu disse, pode me contar que história é essa, o que aconteceu? Eu disse, pois é, dos valores da empresa, um deles é ética e honestidade. E esse é um valor, para mim, extremamente importante. E a empresa fez uma parceria com um fornecedor, é uma empresa de serviços, de comércio, e quem vendesse mais o produto dele, em cima de todas as filiais dessa empresa, a equipe seria premiada e o gestor, o líder, ganharia, naquele tempo, há 16, 17 anos atrás, uma televisão gigante, quando começou a televisão LCD. LCD, está certo, né? Às vezes eu falo LSD, que aí eu confundo os treinos. Vira e mexe, LSD não, Maria Lúcia, não é bem isso, né? Agora acertei, né? É outra história, né? Aí é outra história para contar, né? E ele falou assim para mim, eu trabalhei tanto, eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar, que ele abre o celular e fala, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele e a esposa tinham reorganizado a sala para a televisão caber. Tinha o local da televisão, que era uma televisão muito maior do que normalmente, na época, a gente tinha. Reorganizamos a sala. Falou, Maria Lúcia, eu tinha tanta certeza que eu ia ganhar. Trabalhei tanto que eu ganhei. Pô, cara, parabéns, que bacana. Pois é. A equipe foi premiada e a televisão foi entregue a outro gerente de uma área comercial. E não para mim. Eu não ganhei nada. Isso não é justo. Para mim, essa empresa está sendo injusta e antiética e não está valendo com esse valor. E o que eu disse no início, que o programa de compliance é fantástico, além de parametrizar, é porque ele abre um canal de comunicação. E eu disse, ele evoca esse valor. Né? Quando a empresa abre, isso está dizendo, evoca, é orgânico, não são normas, pode, não pode, pode, não pode, a gente está interpretando o dia a dia, né, a vida como ela é, como está acontecendo, evoca, e ele levou acima os valores, conversou, tem um grupo, né, na época, e aí a empresa tomou uma decisão. Ela comprou, ela analisou e entendeu que ela estava errada. E ela comprou uma nova televisão, igualzinha àquela, não tirou de quem deu, entregou a ele com pedido de desculpas. Olha que bacana. Por isso eu acho interessante quando a gente fala em compliance. Não é uma coisa rígida que é, mas é como a gente interpreta. Somos humanos, erramos, as empresas erram também, nós também erramos, mas a gente corrige a tempo. E como tem um canal, é capaz a gente corrigir a tempo. A gente pode corrigir a tempo. Aí, quando encontrei ele mês seguinte, eu disse, escuta, o que está fazendo aqui? Eu achei que você tinha mandado sido embora, tinha pedido conta, e disse, não, o sorrisão estava em cima. Ele me mostrou a foto no celular, a televisão estava exatamente, né, no lugar que ele imaginou. Então, esse caminho, né, de mão dupla é extremamente importante quando a gente fala de ética, porque ética é humano, né, não é uma ciências exatas. Então, a gente pode corrigir a qualquer momento. A gente sabe, inclusive, o impacto de uma conduta não ética nas empresas. Né? A gente sabe do nível de competição, conflitos, desavenças, né, formas difíceis da gente conseguir resolver e que atrapalham, como vocês viram aí no filme, também no vídeo, acabam atrapalhando os resultados, né, o que a gente quer construir. Muito diferente dos benefícios, quando tem, né, um programa que está efetivamente acontecendo do compliance, que eu amo isso, uma sensação de justiça muito grande, clima de trabalho bacana, justiça porque a gente sabe que é certo, errado, sabe que as coisas que não funcionarem vão ser tratadas. Aumento de confiança. Confiança é uma palavra interessante, que a confiança é a cola das relações, né?
A gente sabe como é duro quando quebra a confiança, a gente resgatar, mas a confiança a gente se torna vulnerável por outro, né? Eu posso me tornar vulnerável porque eu sei que eu vou ser bem cuidado disso, né? As melhores intenções na equipe, isso é muito bacana. E quando a gente vive a questão da ética, né, o ambiente ético, essa confiança aumenta. Um grande respeito à diversidade como verdade mesmo, não como modismo, e um aumento da produtividade, mais entregas de resultados, quando a gente tem um ambiente organizado, ético, que funciona muito bacana nas relações. Faz sentido o que eu estou dizendo até agora? Sim ou não? Faz? Então, se a gente seguir, vamos sair um pouco agora dessa questão. A ética está dentro da filosofia, né, do campo da filosofia. Então, quando a gente fala em ética, nós falamos em algo mais conceitual. Vamos sair um pouco do conceito da ética e vamos entrar num outro campo, que diz assim, esse conjunto de valores e princípios que guiam a nossa vida, eles fazem a gente responder 3 questões importantíssimas na nossa vida, que são essas aqui. Eu quero, eu posso e eu devo. Então, a gente começa a sair desse conceito da ética e chegar na vida real, né? A gente ali no nosso dia a dia. E eu quero, eu posso, eu devo. Cortella diz que tem coisas que eu quero, mas não posso, e tem coisas que eu posso, mas não devo. E essas são 3 perguntas que sempre vão quicar na nossa vida, né? Em relação ao próprio programa de compliance. Eu posso fazer? Posso. Está aberto ali, manual, eu sei exatamente o que compõe ele. Eu devo fazer? Devo sim, eu sei da importância e sei que é uma norma da empresa onde eu estou, mas eu não quero. Então, se eu não quiser, as coisas não acontecem. Eu posso ver aumento, eu dirigir muito acima da velocidade, por exemplo, a velocidade limite de uma estrada. Eu posso entender que eu quero, vou chegar mais rápido se eu passar do limite. Eu posso, é só acelerar meu carro e fazer isto, mas eu não devo fazer isto. E aqui entra 2 diferenciais da ética interessantes. Eu não devo porque é lei, ou eu não devo porque eu entendo que, se eu for além da velocidade, eu posso causar algum problema. E aí entra um dilema ético também aqui, na verdade, que é assim. Você está no casamento de uma amiga, de uma grande amiga, que está se casando, e, para o casamento, tem um encontro ali, você vê o noivo dela saindo de um lugar suspeito, com uma pessoa suspeita, em condições suspeitas. O que você faz? Eu posso pensar o seguinte, eu quero falar para minha amiga. Eu devo falar, eu entendo que eu devo, que ela vai casar amanhã. Olha o que eu estou vendo, mas eu não posso. Eu posso entender que eu não posso, que não seria, que eu não daria conta de dizer. Então, essas 3 palavrinhas vão quicar com a gente, essas 3 questões da nossa vida, já quicam, né, o tempo inteiro. E aí a gente entra com o braço da ética, que é o mais interessante, no meu ver, que a gente entra na questão da moral. A moral é um braço da ética que traz a prática individual daquilo que a gente, desses pilares que a gente tem. E aí é vida real mesmo. E aí a gente começa a voltar para a gente e dizer o que eu decido em várias situações da minha vida, naquele momento exato, o que eu faço, que escolha eu tomo. Quando a gente olha a moral é um exercício permanente de escolha e decisão. É agora, decide. O que você faz? Qual é a tua atitude? Qual é o seu comportamento? Quanto mais os pilares éticos foram fortes, mais nos ajudam nesse momento, né? Quando a gente fala na moral, eu gosto dessa, diz que é atribuído a Sócrates, há 2.500 anos atrás, que, quando a gente está numa situação, fala, cara, o que eu faço agora? Né? Diz, pare, olhe e escute. Né? Para, reflete, resgata o que é ético dentro de você e aí age, aí toma a decisão. Né? Nessa moral, a gente tem sempre, de um lado, os pilares e tem sempre, do outro lado, os dilemas morais. Eu trouxe alguns dilemas morais aqui para a gente refletir. Tem um deles, eu não sei se vocês já viram, difícil, chama dilema do trem. Esses são aqueles dilemas que estão à luz da filosofia, né? São experimentos feitos com seres humanos para dizer, cara, o que você faz numa situação dessa? Né? E o dilema do trem nos apresenta essa situação aqui. E apresentou a um grupo, né, num experimento. Você tem um trem vindo, ele está desgovernado, e se ele continuar o percurso dele, ele vai matar 5 pessoas que estão ali amarradas no trilho do trem. Você tem a possibilidade de decidir, porque você tem uma alavanca próximo de você, você pode fazer com que o trem mude o percurso e, na verdade, mate 1 e não 5. O que você faz? Só para vocês verem nesse estudo, 75% das pessoas dizem, eu abaixo a alavanca. Porque fazem uma análise racional e utilitária, 5-1. Né? Se eu posso decidir isso, vou morrer.
eu escolho, né, salvar 5 do que salvar uma pessoa. Alguns dizem, não tenho nada a ver com isso, deixa seguir o trem. Está na rota dele. Mas 75% falam, não, eu intervenho, eu vou intervir e fazer diferença. E aí é apresentada uma outra situação para esse grupo, para esse experimento. Né? E a situação é essa assim. Agora, o bonde continua, o trem continua descarrilhado, né? Não tem como pará-lo, só que você está em cima de uma ponte e tem uma pessoa gordinha na tua frente. E aí, se você empurrar essa pessoa, ela cai e ela trava o trem. É um experimento. E aí, se você pensar a mesma relação, né? 1:5, o que você faz? Se você empurrar, você salva 5 pessoas e uma morre. E aí, nesse momento do experimento, você já imagina o que vocês fazem? Deixa eu fazer aqui. Quem empurra? Levanta a mão aqui. A minoria empurra, eu acho de sacanagem, porque tem um sorriso assim, que delícia, eu vou empurrar. Acho que foi só de sacanagem aqui, né? Mas a hora que esse experimento é feito, a resposta é esta: 90% não fazem isto. 90% deixam o trem seguir. E a relação, se aqui é racional, utilitária, 5:1, aqui eu conheci, conversei, olhei para ele, ele é uma pessoa, a sensação é emocional e é uma sensação de matar. Se eu jogar, não dou conta de fazer isso, deixa o trem seguir e mata 5 pessoas. Né? Só que são aqueles dilemas morais dificílimos. Você pensa, quem está num trilho do trem, com um trem desgovernado, com uma alavanca no dia a dia? Ninguém passa por isso, né? Ou está numa ponte com alguém e fala, jogo ou não jogo. Não são dilemas reais da nossa vida. Né? Isso vale para os experimentos que são feitos como estudo. Mas eu trouxe aqui alguns dilemas reais, que eu acredito que, de algum jeito, a gente viva. Né? E um deles é assim, a ética diz, respeite o próximo. E aí a gente vê essa cena. Deixa eu dar uma furadinha na fila aqui. Né? Isso é moral. Respeitar o outro significa respeitar uma sequência da fila onde eu não devo entrar na frente. Mas é só um minutinho. Ninguém percebeu. Entrei pela esquerda. Ninguém me viu. Disfarcei aqui. E se alguém chega junto e diz, cara, olha, isso daqui está errado, não é ético, a gente vem com aquela frase conhecida que diz, mas todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Né? Volta um pouco esse jeitinho brasileiro, se todo mundo faz, qual é o problema? Né? Quem nunca fez isso? E essa frase meio que vem para legitimar algo que é errado. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em questões, essas coisas muito erradas e muito sérias, mas furar a fila continua sendo errado, mesmo sendo uma coisa boba, continua sendo errado. Né? Desrespeitar o outro, você já está pronto para entrar. Eu moro na Hugo Musso, lá na Praia da Costa, e a hora que eu saio para trabalhar, se eu não vou para Vitória, eu tenho uma pista da esquerda livre para andar, porque as outras 2 pistas é quem vai entrar para pegar a terceira ponte. Quantas vezes eu não vejo aquele, né, o furar a fila, né? Vai pela esquerda, trava quem está indo, porque quem vai pela esquerda, aquele único momento que você pode ir livre, porque você não está pegando a terceira ponte, trava para, no último momento, dar uma buzinada e entrar. Isso é antiético. Está errado fazer isso. Né? O que eu posso pensar? Que vantagem? É um desrespeito com o outro. Né? Todo mundo está fazendo direitinho, lá de trás, também tem compromisso, também. Né? E aí vem aquela, né? Pô, sacanagem. Né? Então, isso, a hora. Eu sei respeitar, se perguntar para essa pessoa, lógico que respeitar o próximo é importantíssimo. Mas a moral que vai dizer o quanto a gente exercita esses pilares, né, éticos. E aí tem uma frase que, para mim, é um mantra para mim na ética, que diz isso aqui, olha. Certo é certo, mesmo que ninguém faça. E errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Né? Pode não ter nenhum Big Brother nos olhando, né, nos filmando, mas certo é certo. Mas os outros não fazem, são os outros. Aí vai na dimensão pessoal do que a gente faz de diferença. Né? Um outro dilema, seja honesto. Isso é um pilar ético. Mas aí eu colo, eu minto, um erro aconteceu na empresa, eu dou um jeito de envolver outros setores, outras áreas, outros profissionais, vamos nós juntos nessa história, quando eu sei, na verdade, que não é um reconhecimento meu de um erro feito, né? Acaba essa honestidade não acontecendo, em N situações que a gente sabe, que a gente conhece. Respeite as normas e leis, isso é um princípio ético, aí eu paro na vaga de idoso. Na vaga das barrigudinhas, das grávidas,
na vaga dos deficientes. E é interessante, não sei se vocês perceberam, na rua ainda eu vejo algumas pessoas não éticas, podem até evitar um pouco, mas no shopping, todo mundo pode dizer, né? As pessoas não éticas param. Percebem isso? Porque ali ninguém vai multar. Então, você não tem, né, de fora uma coerção, ok. Então, ali meio que se legitima, com esse jeitinho brasileiro, meio que se legitima fazer isso, porque é só um minutinho, ou não custa nada, ou a gente começa a justificar, mas as pessoas não estão tão idosas assim, dá para dar uma caminhadinha, não custa nada, a gente vai dando justificativas para justificar aquilo que, na verdade, está errado. Faz sentido isso? Faz. Aí nós temos não seja corrupto, que é uma das coisas mais importantes da nossa história. E a gente vê aquela famosa carteirada. Sabe com quem está falando? Sou sobrinho do prefeito, sou filho do presidente, sou. Né? A hora que a gente usa disto, né, para ter um benefício, ou com recibo ou sem recibo. Uma pergunta light, assim, mas você quer com recibo ou sem recibo? Tem um filósofo, Clóvis de Barros, que diz: a gente tem que estar atento para não ter uma ética frouxa. Ela é duríssima com os outros, mas frouxa com a gente. Os outros não podem, com uma corrupção absurda, mas eu faço pequenos delitos porque ali, só aquele momento, foi só aquela vez. Né? Então, a gente acaba meio que justificando aquilo que, efetivamente, não é correto, né? É errado. Como é que a gente muda um pouco isso? Né? Como é que a gente caminha por isso? Não tem como, a gente tem que olhar para dentro. Então, na dimensão pessoal da ética e da moral, nós temos que olhar para dentro da gente. Nós temos que, organicamente, estar analisando as decisões que a gente toma, os exemplos que a gente dá, né? O que a gente faz efetivamente no nosso dia a dia. E eu gosto muito dessa história de um mosteiro, que na Índia existia um mosteiro de monges mendicantes. E era um mosteiro que estava caindo aos pedaços. Os discípulos chamaram o mestre e disseram: olha, não dá, vai cair na nossa cabeça o mosteiro. Está precisando de muitas reformas. O mestre decidiu colocá-los numa prova. Diz: ok, eu concordo com vocês que está ruim, mas nós não temos dinheiro. Mas faz o seguinte: vão numa viela, numa cidadezinha perto daqui, e roubem tudo que vocês puderem. Roubem tudo que vocês precisarem para a gente melhorar o nosso mosteiro. Mas fiquem atentos só com uma coisa: não deixe ninguém ver. Se alguém estiver olhando, não. Porque como é que vai ser uma desonra para o nosso mosteiro? Mas, se não, roubem tudo se alguém não estiver vendo isto. Os discípulos acharam meio maluco, será que, né, que aconteceu com o mestre? Mas seguiram o que ele disse e foram para a cidadezinha roubar o que podiam roubar. Quando o mestre está andando pelo mosteiro, ele encontra um dos discípulos fazendo suas atividades normalmente e diz: ué, você não fez o que eu lhe pedi? E disse: exatamente, eu estou fazendo o que você me pediu. Você disse que a gente não deveria roubar se tivesse alguém olhando. Eu estou olhando. Eu estou vendo. Eu não tenho como fazer isto. Então, que na dimensão pessoal da ética, é uma coisa que a gente conversa com a gente mesmo. Não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com a gente. Até onde eu vou. Até onde eu me permito. O que, de verdade, né, é um pilar na minha vida. Aí vem aquela história do Gandhi, que eu gosto muito. Né? Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. A gente, às vezes, justifica a nossa não ética, a nossa não moral, uma moral, né, titubeante, quando a gente diz que os outros fazem assim, né, que a vida é assim, que as pessoas são assim. Não, né, uma ética de um pilar forte, eu estou olhando para dentro de mim. E aí, para a gente caminhar para o nosso fechamento, eu gosto muito dessa professora, é uma professora de Passo Fundo, e ela faz uma coisa muito interessante, ela atrela ética, Lucilene atrela ética ao chocolate. E diz assim, que o desejo dela é que a ética fosse, que nós tivéssemos uma ética de chocolate. Porque ela fala assim, chocolate é quase uma unanimidade. Nós temos um exército de pessoas no mundo chocolatras. Né? Desde que o chocolate juntou com leite e virou uma barra, você olhou para ele e já entendi que é para comer. Dificilmente você vai obrigar uma... Quer dizer, tem uma minoria que não gosta, mas deve ser ET, né? Não deve ser humano, porque, né, alguém que... né? Não deve, né, deve ter algum problema psicológico, a gente nem abre aqui, mas não é possível alguém não querer, não gostar de chocolate. Mas, quando você coloca o chocolate na frente, você não precisa obrigar as pessoas a comer. Se você não comer, eu já comi. Não precisa nem terminar a frase. Né? É uma serotonina na veia. Né? Você olhou e falou: gente, já sei, o prazer já está antes de dar a primeira mordida. Né? É uma delícia de pensar o que significa um chocolate. No entanto, nós temos um amigo aí que pode ser um pouco diferente, que é o jiló. Né? E, no jiló, quem viveu uma infância difícil nesse sentido vai lembrar
Quando a mãe dizia, moleque, não come, se não comer a salada, não comer o jiló, não vai ter televisão, não vai ter sobremesa, não vai comer chocolate. Né? Para se comer o jiló, e os afilhados do jiló, havia punição ou recompensa. Se não fizer, não ganha, se fizer, ganha. Então, né, para conseguir fazer com que o outro faça, você usa de 2 mecanismos, né? Que é recompensa ou punição. E ela chama isso de uma forma brilhante, diz que o jiló é a ética de coerção. Eu só faço se for obrigada. Eu só faço se tiver punição. Eu só faço se tiver um Big Brother me olhando, e a minha questão da imagem, eu não quero ficar mal na fita, e eu faço acontecer. Eu vejo hoje, minha opinião pessoal, tá? Muitas pessoas falando de diversidade, em falar, né, do respeito à diversidade, um pouco como moda, como uma coisa que todo mundo fala, é chique falar, mas um pouco de coerção, assim, né? E não como de verdade, como é a ética do chocolate, que ela chama de convicção. Eu estou convicto disso. Eu faço porque eu faço. Eu sou ético porque eu sou ético. Né? Independente. Um programa de compliance é bárbaro nos lembrar de lembrar, mas nós somos os guardiões do compliance. Quem faz o compliance acontecer não é o que está escrito no manual, mas é o nosso dia a dia, né? Na família, no trabalho. Então, quando a ética se torna uma ética de chocolate, no sentido, eu estou convicto. Não precisa ninguém me dizer o que não pode, não precisa ninguém me punir, nem ficar me recompensando porque eu faço. Eu entendi o que é certo fazer, eu entendi o que é positivo fazer. Para quê? Para que a gente tenha uma convivência cada vez melhor. Aquela ideia, eu não escuto música alto no setor porque eu incomodo as pessoas, e eu não quero incomodar. Não porque isso né, não é certo fazer isso. Eu, quando tenho um problema com um colega, eu chamo ele para um diálogo, para conversar, porque eu entendo que é assim que a gente resolve as coisas, e não fazendo fofoca, ou não, né, ficando distante, deixando a coisa caminhar, e, às vezes, ir para um lado que não é o melhor. Então, eu ajo nessa pluralidade, né, nessa coisa do compartilhar o dia a dia, da convivência. E aí tem o Oscar Motomura, que eu gosto muito dessa definição da ética, que diz: ética é escolha pelo bem comum. A gente se submete os nossos interesses pessoais ao interesse muito maior, um objetivo muito maior, que é o compliance, que é a gente viver sobre, né, sobre a ética, sobre esse manto, esse abrigo protetor, que faz com que as relações fiquem muito melhores, mais harmoniosas, né, e mais produtivas, de mais resultado. Para fechar essa nossa conversa, eu trouxe um vídeo curtinho, mas é um vídeo que eu gosto muito, que ele fala de uma ética e uma filosofia africana, e dá algumas dicas para a gente bacana. Eu não sei se precisa apagar a luz, será que, ou assim já... Tem como apagar só aqui na frente? Para passar o vídeo? Melhor, tem? Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse: olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr, e quando elas estavam prontas para correr, ele disse: já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação, e uma das crianças olhou de volta para ele e disse: Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa: sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros, e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena. Como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas.
Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso: eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz: livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Gostaram? Bonito, né? Oh, meu Deus, adoro que chore. Pode chorar. Bonito, né? Ele fala bonito e muito verdadeiro. Eu tenho certeza que essa semana deixou vocês mais motivados, com muito mais energia para fazer diferença. E eu desejo a vocês que vocês estejam usando muito essa energia, essa motivação, para fazer diferença daqui para frente. Não acaba hoje, essa semana, mas daqui para frente são aqueles dilemas morais que nós vamos ter, né, no dia a dia, que vocês lembrem de Sócrates. Parem, escutem, olhem, e aí decidam em cima e a partir de um grande pilar ético no dia a dia. Desejo a vocês muito Ubuntu na vida de vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Lúcia. Que reflexão, né, pessoal? Ubuntu. Aline, por favor, nossa gerente da unidade de compliance, vai falar com a gente um pouquinho agora. Fiquei emocionada, de verdade, porque eu acredito muito nisso. Ontem, a gente tomando uma cervejinha, falei, gente, eu gosto de gente. Então, falei mesmo, eu gosto de gente. Então, eu me sinto muito realizada nesse trabalho aqui. Elaine, ensaiamos, mas mudou tudo. Sabe por quê, gente? Olha que felicidade dupla, emocionada 2 vezes. O primeiro pilar de um programa de compliance se chama comprometimento e apoio da alta direção. Matheus estava no aeroporto para viajar, o voo dele foi cancelado e ele falou, estou voltando porque eu quero fazer esse encerramento. Então, Matheus, por favor. Isso. Boa tarde. Quem não se emociona, né? Bom, pessoal, realmente foi... Estava comentando agora aqui, alinhamento dos astros, né? O voo atrasou, conexão perdida, mas tem um direto daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho mesmo, mas com muita felicidade dá para estar aqui, né? Eu acho que realmente eu deixei uma mensagem na segunda-feira, né, da abertura, mas eu acho que vale a pena reforçar alguns pontos. Que legal, tem muita gente chorando. Que eu acho que isso demonstra, né, que o quanto a gente quer isso, né? Eu acho que assim essa reflexão final, o que essa palestra traz para a gente, eu acho que traz uma pergunta que é a mais importante que a gente tem que fazer. A gente quer praticar isso que foi apresentado aqui para a gente? Vamos lá, a gente quer, pessoal, sério? Né? É muito nosso isso, né? É com isso que a gente acredita que a gente faz uma diferença
para a nossa sociedade, para a indústria, etc., etc., né? Eu acho que, como eu falei na segunda-feira, né, resultado super importante, engajamento super importante, aquela nossa orientação por meta, tudo aquilo que a gente está trazendo, nossos negócios, inovação, educação, tudo isso é muito bom. Mas se a gente não tiver o nosso valor, aquela cabeça batendo no travesseiro à noite e estou tranquilo para dormir, estou em paz com o que eu fiz durante o dia, não tem preço. Isso não tem preço de forma alguma. E isso é muito legal quando a gente pratica isso e quando a gente vê todos em torno da gente ali, né, a nossa equipe, à nossa volta, praticando a mesma coisa, né? Então, no finalzinho, né, eu estava justamente pensando nisso, né? Poxa, a gente consegue chegar a esse ponto de ter, não guardiões do compliance, um aqui, um ali, mas 1.700 guardiões do compliance, né? E, de verdade, pessoal, a gente consegue. A gente consegue muito, porque, puxando a frase do nosso presidente, né, Alejandro, a gente é uma máquina de fazer o bem. A gente é uma máquina de fazer o bem. E esse propósito de agir de forma correta, de forma íntegra, com a gente mesmo e com quem está à nossa volta, seja um colega de trabalho, seja um cliente, né, é o que é metade do caminho para a gente conseguir o restante, conseguir o objetivo final, né? Então, eu acredito muito que a gente consegue. Então, eu ia propor um pacto, mas eu acho que o pacto está já implícito durante a semana e durante todo o nosso processo, da gente buscar realmente esse compromisso, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, e desculpa ser repetitivo, né, mas nós tivemos aprendizado, né, Ju, e outras pessoas que estão aqui no ITA, né, de uma coisa chamada disciplina consciente, né? A disciplina consciente, né, ela fala o seguinte: eu não preciso de código de ética, eu não preciso de código de conduta, eu não preciso de regimento, eu não preciso de nada. Eu faço o certo porque é certo fazer o certo, né? É isso que é colocado, né? E isso se pratica lá no ITA, só para vocês terem uma ideia, né? Quando você dá uma prova para o aluno, fala para ele: olha, é individual, sem consulta e 2 horas para fazer. Leva para casa e me entrega amanhã. E o aluno leva para casa, faz a prova em 2 horas, sem consulta e de forma individual. E no outro dia entrega, e se não tirou uma nota boa, faz recuperação, prova final, etc., etc. Por quê? Porque é o certo. Porque quando ele estiver lá fora, no mercado de trabalho, se envolvendo com aquelas pessoas, vai lembrar: essa pessoa, ela fez o certo mesmo, e eu quero ela do meu lado, na minha equipe, ou ela deu um jeitinho de furar a fila, e, poxa, se ela furou a fila lá, o que garante que ela vai realmente fazer o certo comigo? Então, eu acho que é um pouco disso que a gente precisa, né, ter, e eu acho que essa semana trouxe um reforço para a gente, não trouxe agora isso, né? Ela trouxe um reforço, é um momento, é um intensivão da gente trabalhar isso, refletir sobre esse tema, mas isso tem que estar durante todo o dia, todos os momentos que a gente tiver. Então, só para finalizar, né, quando eu fiz a minha entrevista com o presidente Léo, não sei se eu já te falei isso, né, num puff, num evento, né, ele estava num puff, eu estava no outro, assim que foi a entrevista, né, eu falei para ele: presidente, olha, eu tenho alguns valores e algumas coisas que eu preciso praticar para poder ir, porque se não for assim, me deixa em Brasília quietinho, que eu estou mais tranquilo. Não, mas, ó... E aí eu apresentei, falei dos valores, tal, de tudo que a gente acredita ser o modelo, né? E ele: não, isso aí você pode ter certeza que você tem, você pode tocar, e realmente foi cumprido, né? A gente está cumprindo até hoje aí, e a gente vem feliz, né? Porque não adiantava nada vir por qualquer outro motivo, tinha que vir com um alinhamento de valores, de propósito, porque senão o resultado não ia sair, né? Então, a gente fica bem feliz de ter esse alinhamento, né? E isso acontecendo no dia a dia, né? Isso sendo cada vez mais disseminado em todas as pessoas, né? Ir nas unidades, ir nos andares, conversar com todo mundo e ver que a coisa tá leve, está bacana, o pessoal tá com vontade de conversar, de se manifestar, isso é muito legal. Então, pessoal,
E é isso, né, quando a gente fala em compliance, né, e fala nos pilares dessa gestão, né, e o compliance é um dos pilares, né, um dos 4 desafios mais importantes e prioritários colocados pela gestão, é justamente por causa disso, porque tem que ter essa integridade, tem que ter esse comprometimento conosco, né, com nossas famílias e com o que a gente acredita ser o certo, para, depois disso, o resultado, o trabalho, a dinâmica, os projetos serem bem-sucedidos, né? Então, obrigado pela participação de todos, tá? Aline, equipe do Compliance toda, adorei o chopp de ontem também, tá? Parabéns. Está meio cansada, né? Cansada ou ressaca, tudo bem. Mas parabéns pela organização, foi 10, tá? E encerra você que Calma, gente, já quer acabar? Calma, está acabando. Bom, gente, eu, antes de falar aqui minha frase final do encerramento, eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas que nos ajudaram assim demais essa semana. RH, Charlene e Rayane. Cadê? Não consigo ver, gente, mas muito obrigada. Comunicação, Natália, Laís, Thaís, Eduardo, Alexandre, área de eventos, Duane e Nelise, inclusive o vídeo eles deram de presente para a gente nem pediu, eles fizeram. Matheus e Alexandre, muito obrigada, vocês foram sensacionais. E, enfim, eu vou aproveitar essa oportunidade para me despedir de vocês. Dia 14 de novembro é meu último dia aqui, por motivos exclusivamente familiares, eu estou me mudando para Belo Horizonte. Então, assim, meu coração está super partido de ir, mas, enfim, eu espero ter feito um pouquinho da diferença. Então, eu tenho uma frase do Pequeno Príncipe, até caiu, vou deixar. Tem uma frase do livro do Pequeno Príncipe, que eu adoro, que ele fala assim, ó, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, é isso, sabe? Eu estou levando cada pedacinho de vocês, de todo mundo que eu convivi, estou levando comigo para sempre. Chora não, Thalita. Não, eu choro. Estou levando, assim, fui muito feliz aqui, muito mesmo. Obrigada a todo mundo, né, esses líderes maravilhosos, e principalmente a minha equipe. Viviane, cadê você? Viviane, Clara, Rodrigo, né, está agora na melhoria contínua, mas ficou com a gente um tempão, Giovana e Danilo. Levanta aí, gente, todo mundo aplaudindo essa equipe. Sensacional. Maravilhosos. Tá? Muito, muito, muito obrigada. E aí, para encerrar, vou chamar nosso diretor, Alejandro, que quer também dar umas palavrinhas com vocês, tá bom? Obrigada, um beijo no coração de todos. Obrigado, Aline. Pessoal, mais do que um compromisso, como o Matheus falava, um pilar, o compliance como unidade foi uma escolha que não foi de uma gestão, foi de um projeto que foi construído não por um grupo, por um presidente, mas foi construído por muitas pessoas, muito antes de assumir, e foi uma escolha de, como a gente ouviu falar aqui, de fazer o certo, né? A gente escolheu fazer o certo, e a gente está com esse compromisso diário de fazer o certo. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para viver, tem muita coisa ainda para se experimentar, mas o importante, que é o que eu acho que fica de essência nessa semana, é o que esse movimento compliance nos ensinou que é possível, né? Foram mais de 500 pessoas que participaram de todos os eventos. Isso demonstra que o compliance não é só simplesmente uma série de normas, de regrinhas para a gente seguir. Um compliance é um movimento de gente, é um propósito. O nosso propósito como empresa no final das contas, no limite, é de transformação de vidas. A gente está ligado, toda a nossa atividade, a nossa empresa, está ligada à educação, está ligada à saúde, está ligada à segurança, está ligada a salvar vidas. E está feita por gente, né? Tudo isso de transformar vidas, de máquina de fazer o bem, está feita por gente, não é máquina, né? Não é máquina de produzir. A nossa máquina somos nós, né? A gente está fazendo essas entregas, a gente está lidando com gente. E esse é o nosso compromisso, não só de gestão.
é um compromisso da indústria toda e que conta com vocês, conta com toda essa máquina de fazer o bem para a gente poder cumprir o nosso propósito, né? E aí, nesse sentido, eu queria chamar, assim, tem vários gerentes, diretores aqui, nesse compromisso, reafirmar, venham para cá, Bruno, César, todos os gerentes, todo mundo que representa, Matheus, todo mundo que representa uma etapa, uma parte dessa gestão. E vocês, todos nós, representando o sistema todo. Eu queria reafirmar com todos vocês, e, por favor, repassem isso para todos, o nosso compromisso em fazer o certo. Esse é o nosso compromisso, aqui representado. Essa camisa é um termo de compromisso, não é um presente, viu? E, olha, nos ajudem a manter esse compromisso. Depende de todos nós nos alertarmos. A gente erra, a gente ainda vai cometer erros, a gente, por falta de, às vezes, conhecimento, por falta de entendimento, por falta de saber, a gente, de repente, dá um passozinho que não está na direção correta. Alertem, né? Não nos deixemos errar. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso propósito, né? E contamos todos nós com todos nós, né? E aí eu queria aproveitar o seguinte, a Aline nos comunicou da sua saída, e eu queria dar oficialmente boas-vindas à Viviane, que vai assumir a gerência. Vem para cá assumir esse compromisso. Bem-vinda, Viviane. Faça parte dessa equipe que tem esse compromisso e, por todos nós, nosso agradecimento à Aline, a esse engajamento, essa força, essa energia que culminou com esse movimento todo. Obrigado. Valeu. Mais um presentinho só para fechar. O pessoal da comunicação preparou um videozinho também desse fechamento do que foi essa semana, né? Só para a gente... Ação! Sete Senai São Mateus! Ética, transparência, integridade, soberania, transparência, ética, compliance, integridade, sou brinde! Que legal, gente. Uma última tarefa. Todo mundo de pé. Sem dupla. Levantem a mão direita, abaixem a mão esquerda e se abracem entre todos. Obrigado, gente.
Tem sorteio! Espera aí que agora não é bingo igual foi durante a semana. O sorteio agora é digital, minha filha. Viviane, conduz aqui. Vivi, conduz o sorteio aqui. Eu estou muito emocionada. E eu consigo falar? Gente, hoje o sorteio oficialmente é eletrônico. Não é mais a caixinha, os numerozinhos, tá? Eu vou esperar o pessoal preparar ali o sorteio. Só vai ganhar quem tiver aqui presente. E aí a gente tem 18 camisas iguais a essa aqui, do Complice. 18 agora, não, são mais 3. Temos 2 kits ervas naturais, para os cabelos aí ficarem mais lindos e sedosos. A mulherada gosta, né? Temos essa maravilhosa cesta aqui de chocolate para o final de semana. 2 livros do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Não, Por que fazemos o que fazemos? E aí eu quero ver quem será os sortudos, hein? Não, nem os gerentes. Vamos lá. Daniel, pode sortear o primeiro nome para camisa. Camisa do Complice. Thalita Chaga Souza. Danilo, audita ali ó, esse sorteio, hein? Parabéns. Olha lá. Mais uma camisa. Vamos lá, o próximo. Marlene Dercy Paulo. Tá aí, Marlene? Não veio. Próximo nome, então. Eric Stefanão, eu acho que ele saiu, né? Eu não vou nem terminar de ler o nome dele, que é difícil. Próximo. Natália Magalhães Ferreira Bermudes. Nath. Próximo. Eric Tadeu Gonçalves Miranda. Natália, você não quer camisa? Aqui, Eric. Parabéns. Nath. Mais uma camisa. Nicionila. Não está aqui. Próximo, não está aqui. Poliana Lauer, Iel. Também não veio a Poli. Próximo, Daniel. Maria Helena de Almeida. Também não veio. Próximo, Isaías Antônio de Almeida. Também não Iel, né? Próximo nome. Fábia Bortolini. Fábia. Não subiu? Raquel Pereira de Almeida. Também não? Só vai ganhar quem estiver aqui. Glaudston. Tá de férias. Felipe. Também de férias. Depois reclama que não ganha nada. Cíntia Maria Pereira. Não veio. Próximo, Daniel. Betsean. Também não veio. Érica. Érica Kobe. A Érica tá aí, finalmente. Vamos lá, o próximo, Daniel. Enquanto a Érica vem. Bianca. Bianca Bastos. Thaísa. Dili. Pode vir, Thaísa. Próximo, Daniel. Tamara Carvalho. Tá aí? Próximo. Evonique.
Também não? Evonique? Ah, é você? Vamos lá, Daniel. Sérgio Gonçalves. Sérgio, não? Evelyn. Evelyn Rosa. Também não? Suelen. Não veio. Isaías Antônio de Almeida. Já foi. Greisilane. Não veio, tá de férias. Ângela Aparecida Pinto. Tá vendo? Vamos lá, Daniel. Janine. Janine veio? Aê! Representando IEL. Maxwell. Já foi? Lucas. Lucas Teixeira, não? Kelly Nunes. Kelly, tá aí? Verena. Cadê Verena? Ah! Vamos lá, tem mais camisa ainda, hein? Marielle, não tá aqui. Yara Oliveira. Não? Tânia Tessinari. Aê! Vamos lá. Maiara Lira. Tá aí? Quase Nayara, hein? Nelson Fael Júnior. Não. Rafael Rebonato. Tá aí, Rafael? Bugou o site. Aline Emanuele. Tá de férias. Felipe Almenara. Não veio? Marcos Vinícius Chaves. Também não? Regiane Augusta. RH, não veio? Fábia Bortolini de novo. Adzija. Tá aí? Nayara Kelly. Ah! Rayane dos Santos Pereira. Próximo, Daniel. Jaciara de Paulo. Não? Jéssica Sena. Luísa. Também não. Priscila Marques, tá de atestado. Era melhor ter feito o papelzinho, né? Eu acho que era mais rápido. Vitor Martins, da Dalto, Engenharia. Lorena Beltrame. Lorena veio? Financeiro? Priscila Bolsoni. Outra Priscila. Marcos Vinícius Chaves. Já sorteou. Olívia. Tá aí, Olívia? Não. Gabriel Brito. Não.
Patrícia de Freitas. Tava aí? Cristina Aguiar. Júlia Leal, também não. Elaine Maria. Ai, só tem GG. Não tinha, acabou de dar. Vamos lá, Daniel. Márcia Cláudia Probster, não veio. Ingrid Larissa, também não. O Alessandra. Ale. Pode mandar bala aí, Daniel. Tiago Damascena. Vamos lá pro próximo. Pode sortear aí, Daniel. Elaine Araújo de Souza. Tá aí, não? Tânia de novo. Esse site não tá. Vanessa de Lima. Tá aí? Elimar. Deise. Financeiro representando, hein? Financeiro representando. Karina. Parabéns. Última camisa, gente. Marlene não veio. Lorena já foi. Marcele Werneck não veio. Antônio Jorge. Não, detalhe, a última camisa é P. Troca com alguém. Troca com alguém que tem GG. Agora a gente vai sortear ervas naturais. Kit ervas naturais, gente. Pra quem que vai, hein? Milton. Tá aí, Milton? Felipe já foi. Natália Schutz. Vai ficar com os cabelos mais sedosos, Natália. Vamos lá, Daniel. Agora vamos sortear um livro do Cortella. Livro do Cortella, Alberto. Eduardo Corrêa Cola. Tá aí, Eduardo? Yara Oliveira. Não? Guilherme. Marcos Vinícius. Já foi. Guilherme de novo. Esse site não está muito confiável, não. E pior que toda vez que recarrega, ele puxa de novo a lista. Bruno Salim. Tá aí o Bruno? Desceu? Rodrigo Magnaco. Também não? Dayana. Não. Cíntia Favoretti. Tá aí. Vamos sortear agora o... Tem que ler o livro, tá? Esse livro é ótimo.
Outro livro do Cortella. Renato. Não? Tá aí, Renato? Ah! Depois tem que fazer uma resenha do livro, tá? Parabéns. Agora a gente vai sortear ervas naturais. Marcelo, já foi? Alguém vai gostar desse presente, hein? Parabéns. E agora, por último, vamos sortear a cesta de chocolates. Jordana. Tá aí, Jordana? Não? Leonardo Bittencourt. Não subiu. Jurídico, ó. Luciano Rocha Lancha. Almoxarifado. Hilton Ribeiro. A TI agradece, hein? A TI agradece, hein? A TI agradece, hein? Gente, obrigada pela participação de vocês, tá? Gostaria de agradecer o pessoal que está online aí assistindo a transmissão. Muito obrigada, tenha uma boa semana.